Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram aí essa semana? Uma semana de início de campeonatos, né? Campeonatos estaduais, temos campeonatos na terça, na quarta e na quinta-feira. Jogos, né? Na terça, na quarta e na quinta-feira. Essa retomada está sendo muito interessante, né? Porque, óbvio que os times ainda não desempenharam tudo que podem, alguns times ainda nem jogaram com os titulares, caso de Fluminense, Vasco, não jogaram com seus titulares. Outros que claramente estão voltando, né? E o ritmo aí vai demorar um pouco para melhorar. Ainda não dá pra gente fazer uma análise, vou ser bem sincero com vocês. Não dá pra gente fazer uma análise, uma projeção, falar se o time vai ir bem ou não. Porque falta muito, né, cara? Ainda acho que lá pra 10ª rodada dos campeonatos estaduais, já encaminhando pra reta final ali, mata-mata, já vai dar pra gente ter uma boa análise de como essas equipes vão estar jogando. Agora, primeira rodada, ainda já no começo do ano, né, com pouca pré-temporada feita, então fica um pouco difícil a gente analisar. Vou tentar aqui tirar leite de pedra. Porque, cara, é muito nítido o cansaço, né? Você consegue perceber o cansaço dos jogadores, a fadiga chegando mais rápido. E já começando com o primeiro jogo que a gente vai conversar, que é Criciúma e Marcílio Dias, que foi a final da Recopa Catarinense, onde o Criciúma foi campeão pela primeira vez. Notou-se muito isso no Criciúma. O Criciúma foi franco favorito do começo ao fim do jogo. Felipe Viseu fez o gol nos 30 minutos, depois o Éder já fez o segundo na sequência. Mas o Criciúma sentiu demais o segundo tempo, né? Os jogadores cansaram, não conseguiram desempenhar o mesmo papel, e aí o time acabou sentindo e, enfim, terminou 2-0, não tomou susto também, e o Criciúma conseguiu sair campeão do seu primeiro jogo do ano, né? Legal isso, né? Primeiro jogo do ano, o Criciúma já sai com o título aí da Recopa Catarinense. Na quarta-feira já tivemos um pouco mais de jogos, né? Tivemos 4 jogos na quarta-feira. 5 jogos na quarta-feira, aumentando um pouquinho mais, e já outros campeonatos já começando a acontecer. Tivemos o Campeonato Carioca, o Campeonato Baiano e também o Campeonato Paranaense. Meus amigos, simplesmente o Botafogo tomou muitos sustos do Madureira. Foi um jogo seguro, de questão ofensiva. Eu gostei da criação do Botafogo, achei que funcionou. Mas deu muitos espaços para o Madureira criar jogadas, inclusive no segundo tempo o Gatito foi obrigado a fazer boas defesas, né, para segurar o placar. No primeiro tempo foi domínio amplo do Botafogo mesmo, se eu não me engano teve um chute só perigoso do Madureira que foi de fora da área ou numa bola parada. É difícil, né, foi difícil o Madureira criar jogadas no primeiro tempo, e aí no segundo tempo, com o ritmo já abaixando, aquilo que eu falei para vocês, com o ritmo já um pouco mais baixo, aí o Madureira começou a criar um pouco mais de volume de jogo e o Botafogo sentiu um pouco. 1-0 está de bom tamanho, gol do Jefinho, começa a temporada já vencendo, mas ainda falta, né, esse ritmo de jogo chegar no Botafogo também. Também na quarta-feira tivemos o jogo entre Jacuipense e Vitória, um jogo muito abaixo, né, com poucas chances criadas das duas equipes. O Vitória venceu com o gol do Yuri Castilho, mas podia ter sido um pouco mais. Aí, comparado aos outros dois jogos que a gente falou aqui, Criciúma e também o jogo do Botafogo, o Vitória já jogou um pouco pior ali. Teve muita dificuldade para criar, muito chuveirinho e pouco domínio ali de jogo. Foi bem fraco mesmo esse jogo entre Jacuipense e Vitória no Baianão. O Atlético Paranaense, curiosamente, entrou com o time titular, né, contra o Andraus, né, pelo Campeonato Paranaense, e venceu com muita tranquilidade, né, tomou nem susto nenhum, mas me surpreendeu ter entrado com o time titular, né? Se a gente lembra os últimos estaduais, o Atlético vinha entrando com os jovens, né, com moleques, meio que, não vou dizer desdenhando do Campeonato Paranaense, mas não levando com tanto afinco assim. Óbvio que era campeão, conseguiu o título, mas não jogava com tanto foco. Já nesse ano, pelo menos eu acho que vai entrar com um foco total, tanto que entrou com todos os titulares e venceu por 2-0. Alex Santana e Pablo de pênalti fizeram os gols do Furacão. Belo jogo na Vila Capanema, né? Não foi no estádio tradicional do Andraus. O Bahia, que está com o time titular lá em Manchester, né? Entrou com o time B, C, para jogar contra o Jequié pelo Campeonato Baiano e foi derrotado. Isso, para mim, mostra que o Bahia tem está com um time titular muito bom. Um elenco, talvez, nem tanto, mas o time titular é muito bom. O time reserva teve muita dificuldade para criar jogadas, muita dificuldade para dominar seu adversário e tomou um sufoco danado aí do Jequié, que vence por 1-0. Acho que, volta a repetir, né, muito por conta da pré-temporada e cansaço das equipes. Alex Gonçalves fez o gol da equipe do Jequié.
Meus amigos, e aí a gente fala pro grande jogo, acho que a equipe que melhor jogou nesses últimos jogos, que foi o Flamengo, né? O Flamengo dominou o Audax, óbvio que o Audax não é parâmetro, acho que nenhuma outra equipe do Rio de Janeiro é parâmetro pro Flamengo. O Flamengo vai sobrar nesse Campeonato Carioca com muita tranquilidade. Talvez os rivais, mas é um pouco difícil também, porque esses rivais vão jogar entre eles também. Mas o Flamengo venceu com muita tranquilidade em Manaus, na equipe do Audax. Léo Pereira, Pedro, Everton, Cebolinha e Varela fizeram os gols do Mengão. Cara, um jogo assim, que o Flamengo, volta a repetir, levou com os pés nas costas, teve muita envolvência, muita criatividade nesse time, gostei bastante desse jogo do Flamengo contra a equipe do Audax. Já na quinta-feira tivemos o Campeonato Carioca, Campeonato Goiano, né, que foram os jogos que a gente teve na quinta. O Vasco, também com o time reserva, venceu o Boa Vista por 2-0. Foi um bom jogo, cara. Esse Vasco B também, ou C, jogou bem, soube controlar ali o Boa Vista, fez um gol em cada tempo, né? Engraçado que os dois gols foram os 2 minutos de cada tempo, né? O Capasso fez o primeiro gol aos 2 minutos da etapa inicial, e aí o Leandrinho fez aos 2 minutos da etapa final, aos 47. Foi um jogo tranquilo, o Boa Vista não levou sustos, não encurralou o Vasco em momento nenhum, então foi um jogo bem tranquilo aí pro Vascão, né? Deu para levar nas costas aí esse jogo. Óbvio que os titulares jogaram, né? Estão fazendo amistosos no Uruguai e venceram o São Lourenço também por 1-0. E aí foi um jogo um pouco mais truncado, um jogo mais pegado, pré-temporada também, né? Então dá pra gente analisar a intensidade que o Vasco vai ter durante a temporada inteira. Mas me interessou essas 2 vitórias do Vasco, viu? Não esperava. Acho que talvez um empatezinho era mais provável que contra o Boa Vista. Outro jogo muito sonso foi o Atlético Goianiense e o Morrinhos, né, pelo Campeonato Goiano. O Morrinhos acabou perdendo em casa pro Dragão por 1-0. Gol do Shailon de pênalti no primeiro tempo. Mas foi um jogo muito abaixo, com pouca criatividade. Se não fosse o pênalti, tranquilamente esse jogo terminaria 0-0. Com 1-0, tá de bom tamanho pro Dragão, que consegue vencer fora de casa. E aí já começa a esquentar um pouco a musculatura, porque eu não sei vocês, mas eu tô sentindo que esse Campeonato Brasileiro vai ser um pouco mais brigado ali, vai ser bem disputado. Acho que entre todos ali vai ser bem disputado esse ano. Tem muitas equipes boas esse ano, e isso pode render bons jogos. Vai render com certeza bons jogos. O Volta Redonda empatou em 1-1 com o Fluminense. O Fluminense foi curiosamente a primeira equipe. Esse jogo, né? Foi o primeiro. Voltando. Esse jogo, curiosamente, foi o primeiro que teve 2 equipes marcando gols, né? No ano que a gente cobra aqui. Porque os outros sempre foi 1-0, 2-0, 4-0. Esse foi 1-1. Né? O Fluminense acabou tomando um empate no segundo tempo, muito por conta do que eu tô falando. Que o time do Fluminense sentiu muito, cansou demais. No primeiro tempo foi avassalador, poderia ter feito mais do que um gol com o Lelê. Mas já no segundo tempo o time sentiu, cansou, e aí o Volta Redonda foi para cima e conseguiu um empate bem na reta final, também bem nos acréscimos, com MV. Que nome de atacante, hein, cara? Mas enfim, 1-1. O empate foi justo, porque no primeiro tempo o Fluminense foi melhor, no segundo tempo o Volta Redonda sobrou e foi muito melhor. Mas é isso, meus amigos. Esse final de semana vamos ter mais jogos campeonatos estaduais. Eu acredito que todos vão jogar, né? Então vamos ter aí no mínimo 10 jogos, não, 20 jogos pra gente acompanhar e trazer a análise para vocês. E é isso. Um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.